Olá, queridos alunos da Escola de Ensino Médio Doutor Júlio de Carvalho. Estamos iniciando mais uma semana de aulas e nesta aula de português daremos início ao estudo das funções da linguagem. Mas antes de mais nada, eu convido você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma aula. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos, para que essas aulas cheguem ao máximo de pessoas possível. Então, sou o professor Elton, professor de língua portuguesa, e nesta aula iremos trabalhar a introdução sobre as funções da linguagem. Vocês irão perceber que ao longo deste mês iremos estudar este assunto nas aulas de língua portuguesa. Mas hoje, como é a introdução ao assunto, nós vamos perceber que para a linguagem acontecer, propriamente dita, é necessário que existam alguns elementos da comunicação. Então, são esses elementos da comunicação que nós iremos ver nesta aula. Então, vamos observar aqui a seguinte situação. Nós temos aqui um receptor, um emissor, nós temos um contexto, que é a mensagem, o canal e o código. Basicamente, essas situações estão envolvidas quando acontece um diálogo entre quem fala e entre quem escuta, que aqui nós daremos o nome de emissor e de receptor. Nesta aula, o nosso objetivo é conhecer detalhadamente o que significa cada um desses termos, ok? Então, temos que perceber também como é que acontece o processo de comunicação. Então, o primeiro passo é o transmissor codifica a mensagem. Essa mensagem ela é transmitida via meio de comunicação. O receptor decodifica a mensagem, o receptor fornece o feedback, né, que é a resposta para o transmissor, e ele percebe que aquilo que ele falou, né, houve entendimento ou não. Então, o que seria esse transmissor e esse receptor? São as duas pessoas, né, pelo menos, que estão envolvidas dentro de uma situação comunicativa. Transmissor ou emissor, aquele que produz a mensagem, envia a mensagem, no caso, o diálogo, né? E o receptor é aquele que recebe, né, que ouve. E que, ao passo que ele escuta, ele dá um feedback, ele retorna, né? Fazendo com que haja a interação entre quem fala e quem escuta. O processo de comunicação envolve alguns elementos para que se estabeleça. Então, para que haja o processo de comunicação, é necessário que existam alguns elementos. Quem fala sobre esses elementos é o linguista chamado Jacobson. Ele que fez a teoria da comunicação. Segundo ele, para que a comunicação possa ocorrer, é necessário que um remetente, que é o emissor, envie uma mensagem a um destinatário, que é o receptor, dentro de um contexto, que eu posso chamar também de referente, por meio de um código passado via contato, que é o canal. O que é o emissor? Chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. Quem é o receptor? Denominado também de interlocutor ou ouvinte. O receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Já a mensagem é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor.
Então, nós já vimos aqui 3 elementos. Emissor, que é aquele que emite a mensagem, pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Receptor, aquele que recebe a mensagem, né, o ouvinte. E a mensagem é aquilo que é transmitido, o conteúdo da informação. O código. O código representa o conjunto de signos utilizados durante a mensagem. Canal de comunicação corresponde ao local, o meio, onde a mensagem será transmitida. Um jornal, um livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. E o contexto, que é também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Vamos observar isso aqui na prática. Nós temos aqui um diálogo entre duas pessoas. Nós temos aquele que emite, né, que é o enunciador ou emissor, que é esse que está de blusa vermelha, e aquele que ouve, que recebe a mensagem, que nós chamamos de receptor ou de enunciatário. A mensagem é o que eles estão conversando, ó, lá tem comida muito boa. O canal ou meio que um utiliza, né, é a fala e o outro a audição para ouvir. O código, né, eles estão se comunicando através de uma língua que é a mesma língua, a língua portuguesa. O assunto ou referente, pelas imagens que estão aí acima da cabeça deles, dá para se imaginar que eles estão falando de um local onde vende comida, né, um restaurante, uma lanchonete. Então, percebam aí os elementos que estão envolvidos dentro de uma comunicação. Para que essa comunicação possa acontecer, é necessário que os falantes, tanto quem fala como quem escuta, estejam, saibam, compreendam o mesmo código, que é a língua portuguesa. Então, digamos que se o anunciador falasse em língua portuguesa, mas o receptor não soubesse língua portuguesa, fosse um estrangeiro, não haveria uma comunicação, porque faltaria, né, o entendimento entre uma das partes. Então, perceba que para a comunicação acontecer de maneira satisfatória, é necessário que ambos compreendam o mesmo código, que o canal seja um canal que permita que o receptor e o emissor e o receptor possam interagir, que a mensagem possa chegar ao outro de maneira clara e objetiva, e que o contexto, né, que é onde a conversa está inserida, seja algo de conhecimento também dos dois. É importante destacar que entre o momento em que o emissor transmite a mensagem até o receptor receber a mensagem, às vezes acontece de haver algum ruído que atrapalhe a compreensão total ou parcial de quem está ouvindo. Então, por exemplo, você vai ser promovido. Isso quem falou foi o emissor. O receptor ouviu, mas em partes, porque entre a fala de um para o outro, houve aí uma interferência, um ruído, né? Nós podemos imaginar que esse ruído, por exemplo, seja algum barulho, né, que apareceu, que surgiu durante a conversa entre os dois, fazendo com que houvesse aí esse desentendimento, né, do promovido com o demitido. Então, por isso que, às vezes, entre uma conversa, há essa questão da não compreensão total ou parcial entre emissor e receptor. Tá bom assim? Vamos observar mais outro exemplo. Aqui nós temos a mensagem que foi dita pelo jornalista William Bonner. Boa noite. Dilma é reeleita com 83,7% dos votos. O emissor é o jornalista, a mensagem é o que ele fala. O canal para que essa mensagem chegue é qual meio de comunicação? A televisão. O receptor, quem ouve a mensagem, né? E o feedback que ele dá é essa resposta que está aí no balãozinho. Não. Então, é um exemplo aqui bem claro de como é que acontece
a comunicação no nosso dia a dia e quais são os elementos que estão envolvidos dentro desse processo, ok? Bem, estude com a firme certeza de que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Então, finalizamos nosso encontro, a nossa aula por aqui. Próxima aula de português, daremos continuidade com as funções da linguagem, tá bom? Forte abraço a todos, se cuidem e até a próxima aula.